never wears a frown. He will croon the latest tune, the Woody Woodpecker polka. O Pica-Pau é um dos personagens animados criado por Walter Lantz. Sua primeira versão, o Pica-Pau Biruta, surgiu em uma série curta de 9 episódios que foram ao ar originalmente entre 1941 e 1943, ou seja, o Pica-Pau surgiu há mais de 80 anos. E no vídeo de hoje vamos relembrar alguns dos melhores episódios desse desenho. E não poderíamos começar o vídeo sem relembrar o primeiro episódio de todos, exibido em 7 de julho de 1941. Intitulado O Pica-Pau Biruta. Guess who? Devido à inconstância mental e principalmente pelo seu excesso de agitação, o Pica-Pau acaba sendo considerado por seus vizinhos um lunático, um biruta. Eles o aconselham a procurar um tratamento com um psiquiatra. Nesses primeiros episódios, um dos principais objetivos aqui é provocar o humor através da aleatoriedade e dos momentos imprevisíveis. E no final do episódio, o Pica-Pau sai da tela do cinema e se senta junto do público que estaria assistindo ao episódio, enquanto que o psiquiatra, depois de todos os eventos com o Pica-Pau, acaba entrando em um estado de loucura. E é nessa mesma pegada que o episódio seguinte, intitulado O Biruta, que vemos um guarda de trânsito esperando aí os rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... E para o seu azar, ele não encontrou apenas o maior dos rachadores, mas também o mais doido deles. E no final desse episódio, o policial e o guarda de trânsito também enlouquece devido às perturbações do Pica-Pau. É verdade que os rachadores fazem... Todos esses episódios, os 9 primeiros, possuem momentos muito memoráveis e todos são de fato bons episódios. E no último episódio, o Pica-Pau acaba roubando a gasolina de vários carros, inclusive a viatura de um policial. E o que se segue é uma frenética perseguição e que leva aí ao fim tanto o Pica-Pau quanto o próprio policial. E seguindo para os próximos episódios, em O Barbeiro de Sevilha, lançado em 1944, vemos que devido à ausência do barbeiro, que saiu para almoçar, Pica-Pau acaba cortando o cabelo dos clientes que vão aparecendo. No auge do episódio, ele começa a interpretar o papel do Barbeiro de Sevilha, protagonista de uma ópera clássica. E o episódio ele tem essa brincadeira de mesclar a tensão que o cliente aqui está sentindo em contraste com a loucura do Pica-Pau. Mamãe! E acompanhamos a animação, sem saber exatamente qual será o próximo movimento do Pica-Pau enquanto ele canta a ópera clássica. E em continuidade no episódio Pica-Pau Come Fora, de 1945, o Pica-Pau acaba entrando em uma loja de taxidermia, achando que é um restaurante, e lá o dono da loja lembra que existe uma recompensa de $100.000 para quem entregasse um Pica-Pau empalhado para o museu. Ele então decide dopar o Pica-Pau para eliminá-lo e conseguir assim o seu prêmio. E a cena mais marcante desse episódio é quando o taxidermista começa a pensar no que ele iria fazer com a recompensa do prêmio. Mulheres, automóvel, mulheres. Uma pena que ele se meteu com o Pica-Pau e por isso os seus planos acabam ruindo, enquanto que o próprio Pica-Pau fica com as tais mulheres que ele tanto queria. Então partimos para o Faroeste, e aqui temos vários episódios memoráveis. Eu vou citar o episódio Pica-Pau Xerife, de 1948. Aqui, Zé Curubu é um fora da lei altamente procurado por eliminar mais de 273 xerifes de uma pequena cidade, e ele acaba de empacotar mais um. Com um cargo vago, o Pica-Pau, que passava ali pela região, decide assumir o cargo e enfrentar aí o Zeca Urubu. E o embate dos dois se segue ao longo de todo o episódio, com o Zeca Urubu transmitindo toda essa marra de durão e de bandido perigoso,
Mas aqui no final o Pica-Pau acaba ganhando, fazendo com que o vilão se explodisse, despachando assim Zé Corubu diretamente para o colo do diabo. Vai subir? Vai descer! E seguindo, temos o episódio da Boca do Pica-Pau, lançado em 1951, onde vemos que o Leôncio promove uma festa de interior e na ocasião as damas acompanhadas não pagam a entrada. Tentando conseguir comida de graça, o Pica-Pau se veste de mulher para enganar o Leôncio e entra na festa acompanhado dele. E vemos aqui que o Pica-Pau está bem inspirado e o seu charme consegue sim enganar o Leôncio. E o plano dele é juntar o máximo de comida possível enquanto não for descoberto. E tudo fica ainda mais animado com a música que toca do episódio. No final, o Pica-Pau consegue a comida que quer, deixando o Leôncio para trás, se sentindo um idiota. E seguindo para um dos episódios mais lembrados da série, O Espião Espiado, lançado em 10 de maio de 1954. Um criminoso chamado Morcego rouba a fórmula secreta 7/3/8, uma gota 50 mil cavalos. Em sua fuga, ele acaba confundindo os frascos e leva o tônico que é usado pelo Pica-Pau. Na manhã seguinte, o fraco Pica-Pau acorda sem ter energia para nada. Ele então toma um pouco da fórmula secreta, adquirindo super força e super resistência. Ele descobre que essa fórmula foi roubada e então vai atrás do quartel-general do FBI para devolver o frasco, mas no caminho acaba sendo enganado pelo espião morcego. Mas tudo que o espião morcego tenta é infrutífero, já que o Pica-Pau está sob efeito da fórmula secreta. Bom, no final do episódio, o Pica-Pau consegue derrotar o morcego, prendendo ele em um baú. Mas o frasco que tinha a fórmula acaba quebrando. Pica-Pau então leva o baú até os agentes do FBI, que só acham um taco de beisebol e o tônico do Pica-Pau. E para finalizar, o efeito do tônico passa e no momento em que iria demonstrar como ele derrotou o morcego, ele acaba desmaiando. As crianças andam vendo muita televisão. E outro episódio muito bem lembrado é o Pesadelo Dourado. Aqui o Pica-Pau se encontra sem dinheiro, fato que inclusive se repete na grande maioria dos episódios. Ele vê então um anúncio de uma linda garota que está atrás de um pretendente para casar. Acontece que essa garota é extremamente rica e isso aguça o interesse do Pica-Pau. Pra mim só existe uma coisa, docinho, você. Venha logo, amoreca, estou esperando. Enganado pelo anúncio da moça, ele vai até a sua casa, a sua mansão. E lá ele descobre que ela parece mais uma geladeira de peruca. Pica-Pau aqui demonstra nitidamente não querer nem mesmo chegar perto dela, ao mesmo tempo em que ele tenta só aproveitar o que tem na casa, comer, que é aquilo que ele estava atrás. Mas infelizmente o Pica-Pau não tem um momento de sossego. Ele descobre da pior forma possível que após entrar naquela casa, o seu destino estaria selado. Algumas semanas atrás eu vi em um canal, que eu não me recordo agora, uma teoria de que essa garota é na verdade uma eliminadora de pessoas, de maridos em série, já que ela anunciava a sua busca por um marido na rua e muito provavelmente o Pica-Pau não foi o primeiro a ir atrás dela. Além do mais, vemos que na sala em que está cheio de animais empalhados na parede, existe um lugar preparado para uma nova caça. Seria essa o Pica-Pau? Que tal formarmos um para? Essa teoria é bem doida, mas assim não deixa de ser interessante. E o Pica-Pau, infelizmente, acaba casando. E mesmo tentando fugir para uma ilha deserta, ele é sequestrado pela sua nova esposa. Em outro episódio intitulado Concerto na Marra, lançado em 1954, vemos o Pica-Pau trabalhando como um afinador de pianos. Porém, um assaltante de bancos que estava fugindo da polícia acaba entrando na loja do Pica-Pau e ameaça o pequeno pássaro se caso o dedurasse para a polícia. O episódio se desenrola em uma perseguição policial enquanto o criminoso é levado por seus comparsas dentro do piano e, diga-se de passagem, a espera foi tão grande que deu até para o personagem se barbear. E aqui a polícia persegue o bandido, enquanto que um dos diferenciais do episódio é o Pica-Pau tocando piano.
E no final todos acabam caindo dentro de uma prisão, bem no momento em que a música acaba. E lá vamos nós para outro episódio, pois no episódio A Vassoura da Bruxa, de 1955, uma bruxa quebra o cabo de sua vassoura e por isso não consegue mais voar. Ela vai até o Pica-Pau, que fabrica cabos de vassoura, a fim de conseguir um novo. Só que a bruxa não quer pagar os míseros 50 centavos pelo novo cabo. Aqui ela tenta de todas as formas conseguir levar sua vassoura na marra, porém sem sucesso. O que resta a ela é pagar o valor cobrado e no final ela fica tentando achar a sua vassoura mágica no meio de outras milhares. Lá vamos nós. E outro grande episódio do desenho é Um Tesouro Difícil, estreado em 21 de novembro de 1955. Nele o Pica-Pau ganha uma fortuna, mas é vítima das armações de Zé Curubu, que o engana vendendo um mapa falso do tesouro. E aqui a ambição do Pica-Pau o torna cego e ele é conduzido por Zé Curubu até a tal ilha dos tesouros e vai gastando o seu dinheiro pouco a pouco com várias coisas que são oferecidas aí na ilha. E é nesse episódio que o investigador fica seguindo a dupla enquanto ele afirma que se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. E no final o Pica-Pau consegue recuperar o dinheiro. Verão como se arquiva o processo do caso do Pica-Pau Pateta. Mas aliás, vocês já pensaram em descer as cataratas do Niágara, que fica lá na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, utilizando apenas um barril? Pois é essa exatamente a ideia que o Pica-Pau tem. No episódio Vamos às Cataratas, de 1956, aqui os planos do Pica-Pau sempre são frustrados pelo policial, que sem querer acaba descendo as cataratas no seu lugar. E o mais legal aqui é a comemoração das pessoas embaixo, vendo as pessoas descendo as cataratas. E aqui é o policial que acaba levando uma multa pelo próprio Pica-Pau. Bom, além desses, existem vários outros episódios e vários deles, sem dúvidas, figurariam entre os melhores dos melhores aqui do desenho. Mas para que o vídeo não fique muito grande, eu vou encerrando ele pelo menos por hoje. Inclusive, se quiserem que eu traga uma parte 2 desse vídeo, deixe aqui a sua sugestão nos comentários e também sugestão para outros conteúdos. Bom, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo e até lá, se Deus quiser. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário.